Como vão todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem. Vamos nos colocar de uma maneira relaxada, confortável em nossas cadeiras, elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo maior entendimento para as palavras do Evangelho, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje estamos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar os itens 8 e 9, sob o título Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Ao iniciarmos os estudos, gosto sempre de consultar o dicionário para entender melhor algumas palavras do texto. Por exemplo, salvação é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável. A palavra salvação tem origem no grego, transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio, resgate. Já no latim, salvare significa salvar. E também saulus, que significa ajuda, saúde. Já a palavra igreja, tanto no grego como no hebraico, tem um significado genérico de assembleia, congregação, reunião. Na democracia ateniense, no século V a.C., Polis de Atenas introduziu uma nova forma de governo, a democracia. Tratava-se de uma democracia direta, na qual os cidadãos livres participavam nas decisões públicas e, por isso, se reuniam em uma assembleia ou eclésia. Na época de Jesus, haviam 3 instituições em Israel: o templo, a sinagoga e a eclésia. As 2 primeiras tinham um caráter religioso e, na verdade, correspondiam a uma construção concreta. No entanto, a terceira se referia a uma assembleia de cidadãos e esta, por sua vez, não tinha relação nenhuma com edificação religiosa. No Novo Testamento, o termo eclésia foi adotado para se referir à comunidade de pessoas que seguiam a doutrina de Jesus Cristo. Nesse sentido, em Mateus, capítulo 16, item 18, Jesus se dirige a Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Aqui Jesus faz de Pedro a figura da pedra angular ou alicerce da igreja, ou uma nova maneira de pensar e agir. Faz de Pedro a personificação da doutrina de amor que ele, Jesus, deixaria para a eternidade. Adenauer Novaes nos fala sobre essa citação de Jesus no livro Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo Divino. O seguinte: existem experiências significativas ao espírito que merecem atenção a fim de que se fixem certos valores que servirão para sempre de base na constituição dos alicerces da personalidade. Funcionam como cláusulas pétreas de uma carta de princípios que jamais poderão ser modificadas ou excluídas. Em tudo que o espírito viva, mesmo nas experiências mais simples,
Deves sempre estar atento para afirmar aquisições em que perceba oportunidades de consolidar valores, sedimentar habilidades e ampliar a sua capacidade de amar. Uma vez conquistados, jamais serão perdidos ou esquecidos, sempre ressurgindo a cada encarnação para que atinja metas do Criador. O item 8 do Evangelho começa dizendo: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal que abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da Igreja não há salvação apoia-se não sobre uma fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, mas sobre uma fé especial em dogmas particulares. Aqui, um adendo de Kardec. Na teologia espírita, encontramos a solução das problemáticas humanas na prática da indulgência, da compreensão, do perdão, do zelo para com o próximo, do auxílio, da ajuda, do silêncio e da oração, do abraço e da presença, até mesmo da ausência, quando não somos bem-vindos. Tudo isso organiza a solicitude humana, levando a história a dar saltos, a superar-se enquanto barbárie, enquanto desumanidade, enquanto pré-história, enquanto sistema que se autofere e se autodestrói. Um novo tempo tem início. Com o dogma fora da Igreja não há salvação, eles se lançam o anátema, se perseguem e vivem como inimigos. Pai não ora pelo filho, filho não ora pelo pai, nem um amigo pelo amigo, se eles se acham reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, portanto, é essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e da lei evangélica. O item 9, fora da verdade não há salvação, seria equivalente ao anterior, pois não há um só culto que se crê que tem o privilégio da verdade. Qual o homem que pode se vangloriar de possuí-la por inteiro, sendo que o círculo de conhecimento aumenta sem cessar e diariamente as ideias evoluem? A verdade absoluta não é privilégio senão de espíritos superiores, de ordem bem acima da nossa. E a humanidade terrestre não poderá ter essa pretensão, pois a ela não é dado saber tudo. Ela não poderia aspirar senão uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Trouxemos outro comentário de Kardec. Com o conceito da relatividade histórica do conhecimento, a doutrina espírita adianta-se na proposição salvacionista, quando não tem fundamento fora da caridade, quando tem como fundamento fora da caridade não há salvação. As tradições religiosas, ora propagando a igreja como salvação, ora a verdade, dilaceram o corpo social da fé, dividindo em vez de unir, criando hostilidades em vez de proximidades e fraternidades. A terceira revelação não anuncia fora do espiritismo não há salvação. Ela faz do amor, em todas as suas manifestações, o caminho salvítico para a humanidade. Um corpo de valores nasce a partir dessa colocação de espíritos, pois referenda a verdade teológica através da obra. Fé e obra dão-se as mãos. De uma fonte não nasce duas águas,
uma amarga, outra doce. Assim, não podemos separar o coração que tem fé real e concreta com obras dos fiéis que têm só a aparência da fé, mas não apresentam obras, compreendendo a fala cristã de que os demônios também creem e temem. Lembremos que o Espiritismo prega uma fé raciocinada. Portanto, voltemos ao livro de Adenauer Novaes, o qual nos faz uma análise psicológica da frase seguinte de Jesus em Mateus: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O ser humano, espírito imortal, possui incríveis possibilidades de realização a conquistar, principalmente quando adquire a noção exata de sua designação pessoal, condição que o coloca em consonância com os propósitos divinos para si mesmo. Poderá modelar o universo, plasmando ao seu redor o reino dos céus, que descobriu em sua intimidade, constituindo-se no construtor de Deus para seu usufruto e conquista da felicidade. Gradativamente desvendará os mistérios que sua ignorância concebe, acessando a grandes segredos da vida, penetrando no que hoje sua mente considera inacessível e inimaginável. Por concessão divina, compete-lhe o lugar daquele que representa a inteligência suprema, demonstrando capacidades que se assemelham ao do Criador. Seus feitos, sua vida e suas competências incluem o poder de tornar a realidade algo mais agradável, mais amorosa e mais bela face à sua capacidade de conceber o divino. Seu aprendizado a respeito do amor o fará capaz de conectar-se com o coração do semelhante, de promover encontros de alma para alma, de favorecer a claridade das coisas com o seu olhar espiritualizado. A fala de Jesus sobre a posse das chaves do reino dos céus corresponde à descoberta simultânea da imortalidade pessoal, como a de dialogar com o Criador, da designação pessoal e da importância da integração da capacidade de amar. As chaves não são herdadas nem presenteadas, mas adquiridas pelo esforço pessoal, sacrifício da energia psíquica e pela integração de valores importantes e complexas habilidades, necessárias para um bom e proveitoso convívio humano. Quando alcança tais conquistas, o espírito tem uma noção mais precisa do plano de Deus para ele e do papel que lhe cabe realizar, a fim de atender aos objetivos divinos. As chaves não são para abrir portas externas, mas para abrir as do coração e da mente, ampliando as percepções do espírito, bem como capacitando-o para o amor em plenitude. Na internet, encontramos a citação de uma coluna de Leonardo Boff, de O Tempo, do dia 18 de outubro de 2013, em que ele diz: no cristianismo de Jesus, o reino dele é em outro lugar. E estar salvo significa algo bem mais diverso. O reinado de Jesus encontrar-se-á no coração daquele que procure viver em paz com o próximo, com os mais próximos, com todos e com Deus. Alcançou a salvação aquele que assim se mantenha e faça por onde cada vez mais aperfeiçoar o caráter remido na firmeza, na coerência de atitudes, no autoconhecimento e no domínio de si mesmo, quanto à humildade, honestidade,
e bondade para com todos indistintamente. A caridade amor, sim, é que é o único caminho da referida salvação, acima de qualquer rótulo religioso aos quais devemos respeito fraterno. Isto é que nos aproxima do único dono da verdade, que é Deus, e dá grande proveito à nossa vida. Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Mas amar é respeitar a escolha do outro. Eu não preciso concordar, eu preciso é respeitar a escolha do outro, principalmente se for uma escolha religiosa diferente da minha. O importante é ser solidário, é estar presente quando o outro precisa da gente, é ajudar o outro a alcançar o bem-estar, se aproximar de Deus através do exemplo da nossa vida, respeitando sempre as escolhas do outro. Encontramos numa outra palestra, proferida por Nara Coelho e citada pelo Celti, as seguintes frases: por milênios nos fizemos religiosos e o mundo continua mergulhado em contínuos sofrimentos. Kardec, ao trazer Jesus de volta ao nosso sentimento e à nossa razão, clareou-nos o entendimento e pudemos perceber que essa salvação era contra os nossos próprios erros. É preciso que nos salvemos de nós mesmos. Eis que não são os erros dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos nossos governantes que nos fazem sofrer, mas os nossos, que fazendo-nos sintonizar com faixas inferiores de vibração, ajudam-nos a agir em desarmonia com as leis divinas e assim atrela-nos às dores e aos sofrimentos de todos os matizes. Jesus salva porque a sua tarefa é eminentemente educadora. Se aceitarmos o seu convite para nos reeducar de acordo com os seus ensinamentos, iremos gradativamente nos libertando dos erros que nos têm algemado a tantas dificuldades e por tantos séculos. A senha é a caridade, que é o amor em movimento. Foi por isso que Kardec, sabiamente, ao entender Jesus, substituiu fora da igreja e o fora da verdade por fora da caridade. Não há salvação. Mas Jesus faz mais do que isso, do que recomendar a caridade. Ele a destaca como condição absoluta para a felicidade futura. Um ateu pode ser caridoso. Então a caridade não é sectarista. Qualquer religião existem pessoas caridosas. Enfim, com Kardec aprendemos que a caridade é a maior das virtudes. Ela é capaz de nos tirar do fundo do poço e nos elevar às alturas. Vamos então nos voltar para boas vibrações, para que nos melhoremos e melhorar o nosso planeta. Vamos vibrar pela valorização da paz, vamos vibrar pelo amor, pela caridade, para que haja mais harmonia, menos egoísmo, menos orgulho ferido, menos guerras, menos violência. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos presídios, pelos abrigos. Vamos vibrar pelos vários templos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos amigos, parentes e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar
por nós mesmos e deixar uma vibração para aquele local onde ela se faz mais necessária. Obrigada aos bons espíritos por nos permitirem esse estudo. Obrigada, Jesus, por nos mostrar o caminho para a felicidade. Obrigada ao nosso Criador, que tudo nos proporciona para o nosso crescimento, nossa evolução. Obrigada a você que nos acompanha nesses estudos. Clique na mãozinha, no sininho, faça um comentário ou uma crítica e estaremos de volta na próxima quarta-feira a partir de 8 horas da manhã. Muita paz.